Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que eu e você temos a oportunidade de erguer um altar de adoração ao nosso Deus, ao nosso Criador. Nessa oportunidade também que nós aproveitamos para também aprender diretamente do autor da Bíblia, a saber, o Espírito Santo, ensinamentos que servirão e nos ajudarão, até servirá para nos conduzir para o caminho que conduz à vida eterna. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, de certa forma dando continuidade ao que falamos ontem. Se você não viu o assunto que falamos ontem, eu te convido a ver o vídeo de ontem, que aí você vai estar mais contextualizado com o assunto e vai entender melhor o assunto que vamos abordar hoje. O tema vai ser ofertar resulta em bênçãos. Ofertar resulta em bênçãos. Antes de nós fazermos a nossa oração de introdução, eu gostaria de te pedir uma coisa muito simples, pequena. Você quer pregar o Evangelho junto comigo? Você quer contribuir para que mais e mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus, ao estudo da Palavra de Deus, ao momento com Deus? Basta fazer uma coisa muito simples. Dá o legal, dá o curtir, que aí a plataforma do YouTube vai entregar esse material para mais e mais pessoas. E além de nós, outras pessoas se unirão a nós para ter um momento com Deus. Recado dado? Agora eu quero te convidar para fazer a nossa oração. Ore comigo. Feche seus olhos. Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom estar na tua presença, como é bom meditar na tua palavra, como é bom aprender preceitos, coisas que nos ajudarão a crescer espiritualmente, a amadurecer nessa terra, a, de certa forma, estar mais próximo de ti. Que teu Espírito Santo nos conduza nessa caminhada, pois cremos pela fé que Ele é o autor da Bíblia e que Ele está em nós. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como já foi mencionado, hoje nós vamos abordar o tema ofertar resulta em bênção. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 6 e 7, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O contexto que estava acontecendo aqui era que os judeus convertidos ao cristianismo estavam passando por uma situação um pouco complicada, estavam passando necessidade, a grosso modo. E aí Paulo estava promovendo ali entre as igrejas gentílicas cristãs, o povo que outrora era inimigo dos judeus, estava promovendo ali um movimento para ir em auxílio desses judeus. Paulo se compadeceu com a situação deles e agora que eles agora eram só um povo, um só povo, Paulo queria, por meio das igrejas gentílicas, abençoar a igreja dos judeus cristãos que estavam passando por necessidade. Uma coisa interessante que diz o texto aqui, que fala o seguinte: aquele que semeia pouco, também se fará pouco, mas aquele que semeia em abundância, colherá em abundância. É interessante isso porque se a gente refletir nessa analogia que Paulo fez relacionada à agricultura e aplicando para a nossa vida, não tem como a gente receber as bênçãos de Deus se a gente não está fazendo nada para receber as bênçãos de Deus. Se a gente não representa bem a Deus, se a gente não tem ações de bondade para com o próximo, se a gente não nutre sentimento de benignidade para com o próximo, ou seja, se nós não somos cristãos, como vamos ser abençoados pelo nosso Deus? Afinal de contas, nós iremos demonstrar que não somos cristãos, pois todo aquele que é cristão segue o exemplo de Cristo. Um teólogo muito interessante chamado Warren, ele selecionou aqui pelo menos 5 bênçãos para aquelas pessoas que ofertam de maneira alegre. Algumas pessoas vão às igrejas e ofertam ali porque talvez se sentiu pressionado, porque
a salva passou ali diante dele, ele ficou de certa forma constrangida por não ter depositado nada e oferta. Essa não é a maneira que Deus quer que você oferte. Deus quer que você oferte de coração alegre, com vontade de ofertar. Esse assunto, de certa forma, é um pouco delicado porque, infelizmente, no contexto a qual nós vivemos, algumas denominações fizeram mau uso da oferta e, de certa forma, manchou a bênção que é ofertar. É tanto que, quando se fala no assunto de dinheiro dentro da igreja, as pessoas já torcem o nariz com um certo receio. E aí, muitas das vezes, por conta desse preconceito que foi criado, esse assunto que é tão importante, que produz tanta maravilha no meio do povo de Deus, é de certa forma negligenciada. Eu quero citar aqui as 5 bênçãos que esse teólogo separou aqui para a nossa reflexão. A primeira bênção é que aquele que oferta, ele acaba estimulando os outros a fazer também. Olha, uma coisa bem simples. Eu estou fazendo aqui um momento com Deus, não com o simples propósito de alimentar vocês espiritualmente, mas para fazer com que vocês também tenham, na vida pessoal de vocês, dentro do cotidiano da vida de vocês, momentos com Deus também. É só para estimular vocês, certo? E isso, no âmbito da oferta, quando uma pessoa oferta, de certa forma acaba estimulando outras pessoas. Porque, tipo assim, os membros da igreja veem que alguns estão se esforçando para ajudar o próximo por meio de sua oferta e, de certa forma, ficam sensibilizados e tipo, nossa, eu não vou deixar o irmão ali sofrer sozinho. Eu vou ajudar ele também. Ele não vai carregar o fardo sozinho de ajudar o próximo. Eu também quero fazer parte disso. O problema é que quando acontece das pessoas fazerem esse estímulo com a intenção errada, de tipo competir, como acontecia com os fariseus. Os fariseus, eles não procuravam estimular a doação de oferta, mas eles competiam uns com os outros para ver quem dava a maior oferta. Para, de certa forma, dizer assim, eu sou mais santo que você, porque a minha oferta é maior. E não é isso que Deus quer. A segunda bênção que resulta no ato de ofertar é que aquele que oferta, ele é abençoado. A Bíblia afirma categoricamente isso. Às vezes as pessoas não dão tanta credibilidade a isso, mas veja alguns textos que a meditação separou aqui. Por exemplo, lá em Lucas 6:38 diz assim, dê e lhe será dado. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Isso está lá em Provérbios 11:24. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Provérbios 22:9. Além disso, ceifaremos proporcionalmente ao que semearmos. Foi o verso que a gente leu em 2 Coríntios 9:6. Ou seja, a Bíblia nos dá margem suficiente para entender que aquele que, de certa forma, não é apegado ao seu recurso financeiramente, pois, de fato, tudo o que recebemos é de Deus. E assim, aquele que tem amabilidade para com o próximo, a ponto de repartir o recurso que Deus o abençoou para com o próximo, Deus garante que as janelas do céu estarão abertas para essas pessoas. O que falta em nós, muitas vezes, é fé, é acreditar, é deixar de lado o recurso, se desprender do recurso. Infelizmente, nós somos muito apegados às coisas materiais. E isso é um problema, certo? O terceiro ponto, a terceira bênção que vem por meio da oferta, é que nossa contribuição suprirá as necessidades. Era exatamente isso que Paulo estava procurando resolver. Os judeus cristãos estavam passando por uma situação muito delicada, com muita escassez e coisas realmente necessárias para a vida, como, por exemplo, o alimento. E aí Paulo, por meio dessa oferta, que ele estava incentivando para que os cristãos gentios ofertassem e dessem para os judeus, ele estava procurando sanar essa situação, essa escassez que eles estavam passando. E toda vez que a gente oferta, essas ofertas é para esse tipo de finalidade. O quarto ponto que a oferta proporciona, a quarta bênção, é
a nossa contribuição glorificará a Deus. Vejam, aquele que oferta de coração alegre, ele faz com que as pessoas que recebem aquela oferta, de certa forma, agradeçam a Deus. Ontem eu contei um exemplo de um rapaz que atualmente é bem sucedido, mas algo que aconteceu e normalmente acontece quando alguém recebe uma bênção de outra pessoa que normalmente a pessoa diz: Deus te abençoe, muito obrigado, louvado seja o nome de Deus, porque eu estava precisando disso e Deus me abençoou por meio de você. Ou seja, nesses momentos as pessoas automaticamente remetem a Deus a bênção alcançada. Porque é bem verdade que a gente entende que nós, seres humanos, seres egoístas, não é natural de nós querer repartir aquilo que muitas vezes, com muito suor, muito esforço, a gente conquistou. E quando acontece isso, a gente nota e logo percebe que isso é algo de Deus. Uma pessoa repartir ali os seus recursos com outra pessoa, isso demonstra literalmente que aquela pessoa tem a presença de Deus. Isso se for feito da maneira correta, com as intenções corretas. O quinto ponto, a quinta bênção que é resultado da prática de ofertar, é que nossa contribuição promoverá a união. Olha que coisa interessante. Os judeus e gentios eram um povo que não se dava de jeito nenhum. Após o cristianismo, após as pregações de Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, que ele promoveu essa união, quebrou a barreira desses dois tipos de povos, dois tipos de pessoas. Por conta dessas ofertas, ele estava procurando quebrar mais ainda a barreira do preconceito. Imagina a cara que os judeus iam ficar, sendo auxiliados e ajudados pelos gentios. Não tinha como eles dizer: não quero receber isso, porque eles estavam precisando. Não tinha como eles dizer: de onde veio esse dinheiro? Veio da igreja gentílica, lá de Coríntio. Não, a gente não recebe. Eles estavam precisando, estavam passando necessidade. E quando eles recebessem, eles iriam perceber que os gentios era um povo igual a eles, um povo convertido, um povo cristão, que sim tinha amor suficiente para compartilhar com eles. Que não era necessário haver aquela separação entre eles, aquele preconceito nutrido pelo povo judeu. Olha o que a prática de ofertar promove. Vamos revisar? Primeiro a prática de ofertar promove estímulo para outras pessoas ofertarem. O segundo, a prática de ofertar faz com que Deus abençoe você. O terceiro ponto, a prática de ofertar faz com que a nossa contribuição supra a necessidade do próximo. O quarto ponto, o nome de Deus é glorificado por meio da nossa oferta. E o quinto ponto, promove a união. Que você possa ter a prática de ofertar. E antes de ofertar, lembre-se, tem que ser com o coração agradecido. Deus não quer oferta forçada. Deus não quer adoração forçada. Isso não alegra o coração de Deus. Não dá prazer a Deus. O que dá prazer a Deus é ver um filho, um servo fiel, ofertando com alegria. Tá bom? Chegamos a mais um momento chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Eu espero que você tenha entendido aí os resultados e as bênçãos que produz por meio da prática de ofertar. Se você não tem essa prática, que você possa procurar desenvolver, pois isso faz um bem danado para nós. Nos desprender dos recursos materiais, dos recursos terrestres dessa vida, faz com que eu e você consigamos ter uma conexão mais íntima com Deus, a ponto de vivermos, de certa forma, apenas da provisão e providência de Deus. Pois é isso que Deus deseja, que a gente confie nele, a ponto de esperar somente nele. Tá certo? Vamos para a nossa oração. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos e assim irmos para nossas atividades do dia. Oremos então. Senhor Deus que estás nos céus, louvamos o teu nome porque abordamos um assunto de certa forma delicado, mas um assunto necessário para a nossa vida. Que teu Espírito Santo haja em nós e por meio de nós para que assim nós possamos desenvolver a prática de ofertar e assim colher as bênçãos reservadas para aquelas pessoas que
amam e se alegram em ofertar. Fica conosco, dá-nos o dia em tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você. Tivemos mais um momento com Deus. Mais um dia foi cumprido na nossa agenda. E eu espero que essa agenda só chegue ao fim quando nós estivermos de fato na presença de Deus, tendo um momento particular, face a face com o nosso Deus. E como eu costumo sempre dizer, que eu e você possamos buscar sempre em primeiro lugar o reino dos céus. Enquanto nós fizermos isso, nós teremos aquilo que é necessário para viver nesse mundo e para alcançar um mundo por vir. Aquele que Papai do Céu está preparando para cada um de nós. Tá certo? Fica com Deus, o nosso encontro está marcado, não esquece, amanhã a gente volta a se encontrar. E se você quiser, convide outras pessoas para se reunir junto a nós, para assim juntos erguermos um altar de adoração ao nosso Deus, tendo assim um momento com Deus. Tá bom? Até amanhã.